Olá, está no ar o programa Fórum em Debate, que tem no primeiro dos 4 encontros o tema Reforma da Previdência. O vereador Matheus Erler, coordenador do Fórum da Previdência, irá debater sobre o assunto. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns pontos da reforma da Previdência Social. Nós estamos com a PEC 6 de 2019, apresentada pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em que ele propõe, nessa PEC, algumas alterações no regime geral de Previdência Social, como também em alguns regimes próprios. Nós falaremos especificamente aqui para vocês sobre as principais mudanças que ele quer fazer no regime geral de Previdência Social, ou seja, aqueles trabalhadores que são filiados ao INSS. Iniciamos aqui informando que, caso seja aprovada essa reforma da Previdência, deixará de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje os homens se aposentam independentemente da idade mínima. É um direito garantido já há muito tempo, aos 35 anos de contribuição. E as mulheres se aposentam aos 30 anos de contribuição sem exigência mínima de alguma idade. Caso haja reforma da Previdência, nós estamos falando diretamente da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, pois não bastará somente o tempo de contribuição. A pessoa terá que ter 2 requisitos: um tempo mínimo de contribuição, que nós já falaremos sobre ele, e uma idade mínima. Sem essa idade mínima, as pessoas não mais se aposentarão, ainda que um trabalhador tenha contribuído ao INSS 35 anos de contribuição, ainda que uma mulher tenha pago o INSS por 30 anos de contribuição, caso não tenha essa idade mínima, não irá se aposentar. A idade mínima que o atual governo quer propor para as futuras aposentadas é de 62 anos de idade e para os homens de 65 anos de idade. Nós estamos claramente aqui rechaçando e reafirmando a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que hoje no regime atual as mulheres se aposentam aos 60 anos de contribuição e os homens se aposentam aos 65 anos, quando nós falamos na modalidade das aposentadorias por idade. Se nós temos uma proposta em que para se aposentar a pessoa tem que ter no mínimo 62 anos de idade mulher, nós já vemos aí um prejuízo inicial, que é um aumento da idade mínima. Hoje as mulheres se aposentam por idade, aos 60 anos, se aposentarão com 62 anos. Terão que ter ainda 2 anos a mais de idade para se aposentar, não podendo mais se aposentar por tempo de contribuição. E os homens já se aposentam com 65 anos, por idade. Então, com essa reforma que está sendo proposta ao Congresso, ao Senado, e que toda a sociedade será diretamente afetada, existirá somente a aposentadoria por idade, ou seja, 62 anos mulher e 65 anos o homem. Importante dizer também que com a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, nós só teremos a modalidade da aposentadoria por idade, fora algumas especificidades que nos próximos programas nós podemos falar aqui, sobre a aposentadoria especial do professor, mas nas principais, que é por tempo de contribuição e a por idade, nós abordaremos aqui hoje. A por tempo de contribuição deixando de existir, permanecerá no sistema geral somente as aposentadorias por idade. Importante dizer, hoje, como funciona os requisitos para que a pessoa se aposente por idade, antes dessa eventual reforma. 60 anos, que eu acabei de dizer aqui, para as mulheres e 65 anos para os homens. O tempo de contribuição varia. Caso o empregado, o trabalhador ou a trabalhadora já tenha iniciado as suas contribuições antes de julho de 91, o advento da Lei 8.213, juntamente com 8.212, caso tenha começado a pagar o INSS, a trabalhar antes de julho de 91, o tempo varia, de 5 a 15 anos de contribuição. Tem pessoas que se aposentam com 5 anos, com 8 anos, até 15 anos de contribuição para algumas pessoas que se filiaram após julho de 91. Com a reforma, nós teremos a alteração na idade da mulher, especificamente, de 60 para 62, a manutenção da idade do homem, de 65 anos, mas um aumento no tempo de contribuição. O que hoje é de 5 a 15 se alterará para no mínimo 20 anos. Então, quem não tem 20 anos de contribuição não consegue se aposentar. Eu tenho certeza que muitas trabalhadoras que estão me vendo aqui vão concordar que isso é um absurdo. É muito difícil
nós verificarmos uma mulher com uma certa idade conseguir pagar 15 anos de INSS, ou trabalhar 15 anos e contribuir por esse tempo, quanto mais 20 anos de contribuição. Então nós estamos prolongando o início desse benefício, não 2 anos, dos 60 aos 62, mas no mínimo 5 anos, quando eu aumento o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos de contribuição. Então, essas são as principais mudanças quando nós falamos no tempo de serviço, na aposentadoria por tempo de contribuição e também na aposentadoria por idade. Importante finalizar esse tema dizendo o quê? Essa aberração jurídica, ela não acaba por aí. As mulheres, nessa atual reforma sendo aprovada, e os homens também, não irá parar com 62 anos, e nem o homem com 65 anos. Conforme a expectativa de sobrevida vai se aumentando, os homens vivem mais e as mulheres também vivem mais. O tempo etário, ele também aumentará. Ou seja, o que hoje uma mulher consegue se aposentar com 60 anos, mudando para 62, pode ser que aumente, 63, 64, e assim vai, e o homem também se aposenta com 68, 70 anos. Ou seja, quanto maior a expectativa de sobrevida, mais idade o trabalhador e a trabalhadora terá que ter para conseguir se aposentar. A PEC 6 de 2019 não deixa fora os trabalhadores rurais. Ou seja, não serão só as pessoas urbanas que sofrerão os prejuízos da reforma. Os rurais também terão um prejuízo enorme no direito às aposentadorias. Hoje, quem exerce uma atividade rural, trabalha na lavoura, ou então tem um sítio de economia familiar e sobrevive do que planta ali e do que colhe, hoje, eles têm que ter um tempo mínimo de trabalho de 15 anos exercido exclusivamente na lavoura. E a idade mínima para as mulheres é de 55 anos e para os homens de 60 anos de idade. Alterando-se o que hoje já está previsto na legislação, nós mexemos na idade da mulher. Mais uma vez, já falamos que a mulher sofrerá as alterações da reforma no quesito urbano, de 60 para 62 anos, e não é diferente. O que o atual governo tem contra as mulheres, temos que se perguntar diretamente a eles, porque é inadmissível. Já não bastasse o absurdo que é apresentado para toda a sociedade, mas as mulheres sofrem mais ainda com a reforma. Não diferente na modalidade urbana, também se aplica na modalidade rural. Nós estamos falando de um exercício a mais de 5 anos de idade. Ou seja, as mulheres não se aposentarão com 55 anos exercendo uma atividade rural. Gente, quem trabalha na lavoura sabe o tamanho desgaste, a tamanha penosidade que é exercer uma atividade num sol fortíssimo de manhã até antes do sol se pôr. Então, essas pessoas, elas se aposentam com uma antecedência de 5 anos, não por ser benefício, mas por ser um direito para que se evite desse trabalhador rural sofrer os danos causados da exposição que tem a diversos agentes, então prejudiciais à sua saúde. É por isso que o homem se aposenta aos 60 anos, quando exerce uma atividade rural, e a mulher se aposenta aos 55 anos. Alterando-se a previdência, a mulher se aposentará aos 60 anos. A do homem mantém 60 anos, mas é importante dizer que o tempo de serviço na lavoura não se limita, como é hoje, aos 15 anos. Também aumentará para 20 anos de contribuição, 20 anos, melhor dizendo, de serviço na lavoura. Então, sendo aprovada a reforma, você, mulher, terá que trabalhar até os 60 anos, como o seu esposo hoje também trabalha, e, além dos 15 anos, terá que provar 20 anos, na verdade, de exercício na lavoura. Gente, a proposta, ela também altera o valor dos benefícios. Hoje, as pessoas se aposentam com 35 anos, com a incidência do fator previdenciário, ou caso atinjam 95 pontos o homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Caso a mulher atinja a pontuação 85, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se aposenta sem o fator previdenciário. A reforma vem e altera-se toda a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, mais especificamente quando nós falamos em por tempo de contribuição, por idade e especial. Hoje o cálculo é feito como 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94. Então,
pega-se a média aritmética de 80% desses maiores salários e tem-se um denominador. Esse salário de benefício, digamos que essa média, melhor dizendo, de 3.800. Sobre essa média, aplica-se o fator previdenciário caso a pessoa não atinja 85 pontos ou 95 pontos se for homem. Com a alteração, muda-se de 80% para 60% dos maiores salários. Ou seja, hoje são desprezados 20% dos salários. Com a alteração, serão desprezados 40% dos salários. A média será feita sobre os 60% dos maiores salários. Não para por aí. Se a pessoa quiser se aposentar integralmente, terá que pagar no mínimo, terá que trabalhar, que contribuir para o INSS no mínimo com 40 anos de contribuição. Senão, não conseguirá se aposentar com 100% do benefício. Pessoal, as pessoas que estão quase com o direito adquirido, essas pessoas ainda não atingiram o direito, ou seja, têm uma expectativa de direito, não necessariamente sofrerão os prejuízos da reforma. O governo, para isso, está aplicando algumas regras de transição. E nós falaremos aqui sobre duas especificamente. Para quem falta 2 anos para se aposentar, não necessariamente será inserido na nova reforma, na nova previdência que o governo quer aplicar. Então, o homem que já tem 33 anos de contribuição, falta 2 anos ainda para atingir os 35 anos, e a mulher que já tem 28 anos de contribuição, faltam 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição, estarão numa regra de transição. Ou seja, o homem terá que contribuir mais esses 2 anos que faltam, a mulher também mais esses 2 anos que faltam, e terão que contribuir, além disso, um pedágio, ou seja, 50% do tempo que falta para se aposentar. Se o homem tem 33 anos de contribuição, faltam 2 anos para se aposentar. Então, ele terá que contribuir mais 2 anos e mais 50% do tempo que falta. 50% de 2, 1 ano. Se aposentará com 36 anos de contribuição. A mulher não é diferente. Com 28 anos de contribuição, terá que contribuir mais estes 2 anos, mais 1 ano e se aposentará com 31 anos de contribuição. Essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição, para ainda quem quer se aposentar nos moldes atuais, antes da reforma, é para aqueles trabalhadores que atinjam a pontuação 86 mulher e 96 o homem. Ou seja, a mulher que tenha 55 anos de idade e o tempo de contribuição de 31 anos. E o homem que tenha 60 anos de idade e já tenha contribuído com 36 anos de contribuição, poderão se aposentar. A partir de 2020, essa pontuação vai subindo. Então, será 87, 97, 2021, 88, 98, até chegar em 100/105. Então, dificilmente nessa segunda regra de transição, as pessoas vão conseguir alcançar. Pois, quando elas estiverem quase alcançando a pontuação mulher 86 ou homem 96, pula-se o ano, aumenta para 87/97. Está quase alcançando essa pontuação, pula-se para 88/98. Então, as pessoas de fato, com essas mudanças que o governo está propondo, somente se aposentarão por idade. Ou seja, 65 anos o homem e 62 anos as mulheres. Pessoal, é importante dizer que nós estamos falando sobre a PEC 6 de 2019, que propõe inúmeras mudanças no regime geral de previdência, ou seja, no INSS, mas isto ainda é uma proposta, tá? Foi aprovado, melhor, foi exarado um parecer nessa semana pelo relator, um parecer favorável, dizendo que a PEC ela é constitucional, em que pese nós entendermos que ela não é constitucional, pois ela não respeita os trabalhadores de forma isonômica, não respeita princípios sociais, mas o relator, que é do PSL, partido inclusive do presidente da República, entendeu pela constitucionalidade da PEC 6 de 2019. Porém, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é composta por 66 membros. Então,
nós temos ainda, nessa semana, apenas o relatório do relator que manifestou-se de forma favorável. Mas ainda temos mais 65 membros para poder julgar e então exarar o parecer definitivo se de fato a PEC é constitucional ou não é constitucional. Quando nós falamos em regime geral de previdência social ou quando nós falamos em previdência social, nós não falamos somente em aposentadorias, nós não falamos somente em pensões por morte. A Seguridade Social, que é um princípio muito maior do que apenas a aposentadoria, ela engloba 3 institutos. Ela engloba a Previdência Social, que são as aposentadorias, as pensões por morte. Ela também engloba a assistência social, melhor dizendo, a assistência social. Nós falamos dos benefícios de prestação continuada, o amparo idoso, o amparo do deficiente e também falamos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, Seguridade Social é muito maior do que INSS. Saúde, ela é regida pelo SUS. As aposentadorias são regidas pela Previdência Social e a Seguridade Social também ela é regulamentada e são concedidos os benefícios pela Previdência Social. Mas as contribuições previdenciárias, elas são revertidas à Seguridade Social. Por isso que não pode o atual governo, sob uma falsa alegação, um falso dado, informar que a Previdência é deficitária. Quando pega-se o valor dos benefícios que são pagos aos aposentados e aos pensionistas e apenas os valores das contribuições dos trabalhadores, esquecendo as demais fontes de custeios sociais, nós temos sim uma Previdência deficitária. Mas quando nós falamos em contribuições previdenciárias, não falamos somente em contribuições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas há inúmeras outras fontes de custeio, que daí sim formam um caixa superavitário chamado Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela não é nem um pouco deficitária, pois todos os anos o governo desvincula 30% da Seguridade Social para gastar aonde bem quer. Posto isto, no conjunto da Seguridade Social, nós temos a assistência social. Na assistência social, nós temos quem? 2 grupos de pessoas que recebem alguns benefícios que são concedidos àqueles que não têm condição nenhuma de sobrevivência ou conforme a própria legislação diz, que apresentem um estado de miserabilidade. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, para ter direito a um amparo idoso, a pessoa tem que ter 65 anos de idade e uma renda per capita, dividindo-se a renda da família, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo, ou seja, quase R$250 por cabeça. Se a pessoa não tiver essa renda, então ela consegue receber um salário mínimo mensal, sem 13º, por toda a vida. Tem que ter 65 anos. O amparo ao deficiente é concedido para as pessoas que possuam uma deficiência que gere incapacidade laborativa e que também não possuam renda maior que 1/4 de salário mínimo. Na atual proposta, serão alterados os benefícios que se referem ao amparo ao idoso. Hoje, como eu acabei de dizer, com 65 anos, o idoso consegue ter acesso a esse benefício de prestação continuada. A idade vai aumentar para 70 anos. Gente, nós vivemos no Brasil, num país que é diferente de muitos outros, com pessoas de idades diversas e com condições de emprego muito difíceis. Nós temos hoje quase 13 milhões de desempregados. Como que uma pessoa com 60, 65 anos conseguirá um emprego? Dificilmente isso acontecerá. Razão pela qual, aos 65 anos, se consegue um amparo idoso que, se quer saber, até destoa do que é o idoso, segundo a legislação que prevê que idoso são as pessoas que têm 60 anos. Mas já temos um benefício que é concedido a um idoso, que não é aos 60 anos, mas aos 65 anos, e estamos na iminência de termos uma lei que esse atual benefício, que é concedido aos 65 anos, seja concedido somente aos 70 anos de idade. Então, dificilmente, essa pessoa conseguirá um emprego
para esperar os 70 anos, porque se ela está com 65 anos e não atingir o tempo de contribuição mínimo para se aposentar, ela dificilmente conseguirá pagar o INSS ou continuar trabalhando até os 70 anos. Então, terá que dar algum jeito para esperar o benefício até os 70 anos de idade. Pessoal, nós falaremos também sobre as alterações que poderão sofrer as pensões por morte. Hoje, a pensão por morte corresponde a 100% do salário de benefício. Se um aposentado vem a falecer, ele deixa uma pensão no valor da sua aposentadoria. Então, se o benefício é de R$2.000, ele falece, a pensão também continuará sendo de R$2.000. Se um pai vem a falecer e ele deixa um filho menor de 21 anos de idade, esse filho receberá uma pensão no valor da sua aposentadoria. Ou se ele não é aposentado, faz-se uma média das contribuições e aí tem-se um valor de benefício. Essa pensão corresponde a 100% deste valor de benefício. Se essa reforma for aprovada nos termos em que ela se impõe, de 100%, esse benefício será diminuído para 60%. E aí o governo vem com a seguinte proposta. Será de 60% mais 10% por dependente que essa pessoa venha deixar. Ou seja, se um pai de família, casado, tem 4 filhos menores de 21 anos e ele vem a falecer, então a viúva inicialmente receberá 60% mais 10% por filho, então receberá sim os 100%. Conforme os filhos forem completando 21 anos, essa cota de 10% por dependente vai se extinguindo. Ela não reverte em favor da esposa e nem dos demais dependentes. Então, um filho completou 21 anos, 90% da pensão. O segundo filho completou 21 anos, 80% da pensão, até chegar a 60%, que será a cota que a viúva, no caso, receberá ou que um filho venha receber. Isso é um completo absurdo, pois a contribuição previdenciária que essa pessoa em vida verteu ao INSS foi calculada para que o seu dependente recebesse 100% do benefício. Nós temos hoje uma diminuição no valor de um benefício, mas não temos uma diminuição na fonte de custeio. Ou seja, as pessoas continuam pagando o INSS na mesma alíquota para receber, caso venham a falecer, para os seus dependentes, melhor dizendo, receber um benefício com um valor menor, de 100% para 60%. Não bastasse isso, hoje as pessoas que não têm 16 anos, elas podem pedir o seu benefício até 90 dias depois que completam 16 anos e recebem o benefício desde a data do óbito da pessoa. Ou seja, se uma criança, por exemplo, de 1 ano de idade perde o seu pai e a mãe dessa criança não sabe que tem direito à pensão por morte e também não pede o benefício para o seu filho, essa criança, ao completar 16 anos, isso hoje, ela tem 90 dias para solicitar o benefício e conseguir a pensão por morte desde a morte do pai. Ou seja, se ela tinha 1 ano, ela receberá os 15 anos de pensão por morte. Isto acontece? Isso acontece. E acontece constantemente. De muitas vezes as pessoas não saberem do seu direito e aí não solicitam o benefício. Quando eu falo de uma pessoa maior de 16 anos, 18 ou 21 anos, não solicitar o benefício, ela responde, infelizmente, pelo seu não conhecimento em solicitar um benefício. Mas quando nós falamos de uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela não tem a mínima capacidade postulatória de solicitar um benefício no INSS. Razão pela qual quem tem que fazer isso é alguma pessoa responsável por ela. Se esse responsável não faz, a culpa dessa eventual irresponsabilidade ou falta de conhecimento não pode recair sobre esse menor de 16 anos. Com a reforma da Previdência, ela vai recair. Então, se a pessoa responsável por essa criança, menor que 16 anos, não solicita a pensão em até 90 dias, quando esse menor completar 16 anos, ele pode solicitar o benefício. Receberá até os 21 anos, mas receberá dos 16 anos até os 21 anos. E perderá aí, se faleceu quando era menor de idade, com 1 ano ou após nascer, perderá 16 anos de pensão. Por quê? Porque o governo quer imputar
uma culpa a um menor de 16 anos, porque, segundo o governo, caberia a ele, aí no caso, solicitar a pensão por morte. Além disso, hoje, as pessoas que recebem pensão por morte, elas têm um certo receio, se também podem se aposentar, se podem receber dois benefícios. E a regra atual permite que essas pessoas recebam os dois benefícios, porque houve fonte de custeio separada. Para se aposentar, houve uma fonte de custeio. Essa pessoa trabalhou e houve contribuição previdenciária para o acesso, para a aquisição das aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição especial. E a pensão por morte também houve fonte de custeio. Alguém pagou o INSS por certo lapso temporal, por algum tempo de contribuição e veio a falecer. E nessa contribuição previdenciária também havia uma cobertura para as pensões por morte, razão pela qual, se há duas fontes de custeio, é direito dessa pessoa receber a aposentadoria, como também a pensão por morte. Nessa reforma não será mais assim. A pessoa também terá que escolher, primeiro, qual o maior benefício. Então, se ela já é aposentada, por exemplo, e ganha R$2.000, e o esposo falece ganhando R$1.000, ela vai escolher o benefício. Ela vai escolher o de R$2.000, que é a sua aposentadoria, que é o maior benefício, e o segundo benefício, ela não ficará com 100%. Irá variar a porcentagem de 20% até 80% do valor do segundo benefício. Ou seja, pode ser que ela fique com R$200 do segundo benefício contra R$1.000. Ela está deixando para o governo federal R$800, está deixando de colocar na sua mesa, em alimento, na sua saúde e medicamentos, R$800. Por quê? Porque de repente o governo vem, aplica-se uma nova lei para quem já está em andamento. Eu não sou contra discutir reforma previdenciária, nunca disse que sou. Nós só precisamos ter uma discussão muito mais ampla da sua necessidade e em que moldes ela deve ser aplicada e a partir de que momento e com dados. Com cálculos atuariais, a partir de que momento a Previdência pode se tornar deficitária. Nós temos um regime geral, nós temos um regime previdenciário que a sua origem teve o regime previdenciário da Alemanha. Ou seja, há um pacto de gerações. A geração ativa paga os benefícios das gerações não mais ativas. Por isso que é necessário sim que se haja um estudo, mas um estudo com base em cálculos atuariais, para que aí sim nós possamos de fato verificar quando essas pessoas poderão sofrer uma eventual reforma. Chegar de repente quando uma pessoa está com 30 anos de contribuição, ou uma mulher com 25 anos de contribuição, e imputar a ela uma condenação de ter que trabalhar até os 62 anos, e ele até os 65 anos, é no mínimo uma injustiça, uma declaração mais do que clara de que não vivemos num Estado social de direito, mas numa aberração onde não se cobra grandes devedores, onde se desonera absurdamente grandes empresários. Nós tivemos nas grandes petrolíferas quase 1 trilhão de desonerações, ou seja, contribuições que foram deixadas de receber só em petrolíferas. 1 trilhão de reais. O governo não cobra dos ricos, mas tira, infelizmente, dos pobres. Nesses moldes, não dá para concordar com uma reforma dessa da Previdência. Gente, hoje nós falamos sobre essas mudanças. Na próxima semana, estaremos aqui, através do Fórum de Direito Previdenciário, debatendo e discutindo um pouco mais sobre a necessidade, de fato, se há ou não há, se é constitucional ou se não é constitucional, e em que moldes ela está sendo apresentada num debate. Na próxima semana, muito obrigado. Este foi o primeiro dos 4 encontros do programa Fórum em Debate. Na próxima sexta-feira, às 14h, os esclarecimentos continuam, desta vez com a presença de especialistas da área. Você pode conferir o programa Fórum em Debate ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital, pelo nosso site e canal no YouTube e também pela página do Facebook Câmara de Vereadores de Piracicaba.